1 a cada 9 homens vai ser diagnosticado com câncer de próstata durante a vida e a cada 41 homens, pelo menos um vai morrer por causa da doença. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer. Só em 2018, a previsão é de mais de 68 mil casos só no Brasil. Esta é a segunda forma de câncer que mais mata homens no mundo, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Para transformar essa realidade, foi criado o Novembro Azul, campanha de conscientização da saúde do homem com foco no câncer de próstata. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo, Aline Hedlund. Oi, Aline. Oi, Lise. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e acompanhar nossa página no Facebook, que é facebook.com/Viva Voz Univale. Bom, o convidado de hoje é o Dr. Luciano Bétega. Dr. Luciano Bétega, médico urologista do Instituto Catarinense de Urologia. Ele também já foi professor aqui no curso de medicina da Univale e a gente agradece a presença dele. Bem-vindo, Dr. Luciano. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Bom, assim como o Outubro Rosa é focado no combate ao câncer de mama, o Novembro Azul, então, vem com esse objetivo de combater o câncer de próstata. Como é que começou essa campanha, doutor Luciano? Foi justamente observando essa dinâmica do Outubro Rosa relacionado ao câncer de mama, os resultados que isso trouxe no rastreamento, na prevenção. A Sociedade Brasileira de Urologia tentou pegar alguns ganchos dessa situação para chamar a atenção para a saúde do homem, que tradicionalmente o homem tem uma preocupação menor com a saúde do que a mulher. Em geral, no consultório, o homem vai acompanhado da esposa, da mulher, porque ela que fez, incentivou a ida ao consultório médico. Ela que marcou a consulta. Ela que marcou a consulta. Ela que responde os medicamentos. O que você está tomando? Quem responde é a esposa. Só. Então, há uma preocupação muito maior da saúde da mulher do que com o homem. E, tendo em vista essa situação, como o Outubro Rosa trouxe bons resultados, a Sociedade Brasileira de Urologia resolveu criar o Novembro Azul para chamar a atenção não só do câncer de próstata, como você disse, o segundo principal é câncer do homem, é o segundo que mais mata no universo masculino, não só atenção para isso, mas como a saúde do homem no geral, aproveitando essa ênfase para fazer uma avaliação de saúde do homem. Luciano, o câncer de próstata ele é o mais incidente entre os homens, como a gente já disse anteriormente, e a previsão do Instituto Nacional do Câncer é de 68 mil casos para 2018. O que pode explicar esse número tão alto? Então, primeiro que a população está envelhecendo mais. Isso traz à tona uma maior incidência do câncer em geral. Porque o câncer já é uma doença que incide mais frequentemente na população mais idosa. Isso é um dos dados. Outro dado que aumentou o diagnóstico foi o rastreamento do câncer de próstata. Através há tempos atrás, de um diagnóstico sugestivo, através de um exame de sangue chamado PSA, começou a correlacionar esse aumento com o câncer de próstata. Isso trouxe uma luz e aumentou o número dos diagnósticos. Porque antigamente o paciente fazia um diagnóstico mais tardio da doença, numa fase mais avançada, porque o câncer de próstata ele é, no início do quadro, silencioso, ele não traz sintomas. Então o diagnóstico fica um pouco difícil. Como começou a ter uma busca mais ativa ao câncer de próstata, através da avaliação sanguínea, do exame do toque, isso trouxe um aumento do número de diagnóstico e aumentou a frequência dessa doença. Agora, vamos tocar naquele assunto que é um tabu que eu acho que vem caindo bastante com a ajuda da mídia e tudo mais, que é o fato de muitos homens deixarem de fazer o exame retal, exatamente por conta
de preconceito e acaba sendo um exame importante para a descoberta da doença. Esse mês, o Novembro Azul, contribui para que as pessoas falem mais disso. Sim. E quebrem um pouco esse tabu? Sim, ele está na mídia, né? Então ele chama atenção muito. Mas isso está mudou bastante já. Né? O homem já não tem tanto receio do exame, primeiro porque é um exame extremamente rápido e é totalmente indolor. Então é mais pelo tabu mesmo, pela famosa masculinidade. Mas isso está diminuindo. Eu não lembro de algum paciente que eu fui examinar e ele se negou por conta do receio. Não me lembro disso. Mas existe sim essa baixa procura, essa não procura para avaliação prostática por receio do exame. Né? Mas ainda bem que isso está gradativamente sendo descartado. Um novo exame para diagnóstico do câncer de próstata está sendo testado. Qual que é esse exame? Tem vários exames sendo testados para o diagnóstico de câncer de próstata, mas nada ainda disponível para a prática clínica. O que ainda a gente tem aqui no Brasil é o exame do PSA. O PSA ainda é o exame mais utilizado e com uma acurácia boa quando você individualiza a situação. Esse é o por amostra sanguínea, né? Por amostra e junto com o exame digital. Porque a próstata no exame de toque, ele é muito fácil de ser examinado. Ele é muito próxima do reto, apesar de não ter nenhuma continuidade com o reto, nenhuma associação de doença prostática com o reto, que é uma situação bem comum, pessoas que têm problemas na região anal, procurar o urologista por conta disso, por causa do exame da próstata. Mas não, as doenças prostáticas, elas estão mais relacionadas com sintomas urinários, e não sintomas gastrointestinais, retais. Mas hoje o que se faz é uma individualização, certo? A gente não faz um rastreamento generalizado, e sim individual, levando em consideração a idade, que aumenta muito o fator de risco, né? Quanto mais idoso, maior a chance de ter câncer de próstata. O fator racial, o afrodescendente tem uma incidência maior de câncer de próstata. E a história familiar. Então, são os principais fatores de risco. A gente leva isso em consideração na busca ativa do câncer. Então, o que se faz? Hoje, o fator que mais chama atenção para o câncer de próstata é aquele paciente que está em acompanhamento anual, fazendo o exame todo ano, e de repente o exame do PSA, que é o exame sanguíneo, ele dá um pulo, certo? Ele tem uma faixa de variação que sugere normalidade, doença benigna, e tem a faixa de variação que sugere, que aponta, que lança um sinal vermelho, indicando a possibilidade de um câncer de próstata. Aí está indicado uma biópsia da próstata, que a biópsia prostática é a única maneira que a gente consegue diagnosticar o câncer de próstata. Os demais exames, eles são indicativos de uma possibilidade. Só que não é o câncer de próstata, não é a única doença que existe na próstata. Existem inflamações, existem infecções, existe o crescimento fisiológico, que é chamado de hiperplasia prostática benigna, que também acarreta no aumento do PSA. Então, isso traz essa necessidade da gente avaliar, do urologista avaliar o homem como um todo, para tentar identificar se existe um fator de risco para o câncer de próstata e se essa pessoa tem ou não um câncer de próstata. Certo. Doutor, vamos falar um pouquinho de prevenção. O que é possível fazer para prevenir o câncer de próstata? Estatisticamente, comprovado cientificamente, a ejaculação ela diminui o risco do câncer de próstata. Então, ela é benéfica durante a vida ter várias ejaculações para prevenir isso. A exposição dos raios solares também tem uma incidência, diminui a incidência de câncer de próstata. Tomar sol? Tomar sol. Sol e sexo. Olha só. Duas coisas boas. Nada mal, então. Nada mal. Olha lá, homens. E a dieta influencia, uma dieta rica em gordura. A dieta não está bem comprovado cientificamente, né? Mas tem uma associação com a incidência do câncer de próstata, a dieta rica em gorduras. E quais que são os principais sintomas do câncer de próstata? Então, aí que está o problema. Ele não dá sintoma. Não na fase inicial. Na fase onde, quando existe o diagnóstico é feito,
ele propicia uma possibilidade alta de cura. O câncer de próstata, ele incide mais frequentemente na parte posterior da próstata. Por isso que ele é facilmente examinado no toque, certo? E essa parte mais posterior, ela fica longe da uretra. Então, com o crescimento do câncer, ela pode invadir a própria próstata, aí sim ocasionar algum sintoma miccional. Mas isso não é a regra. Isso, quando acontece, significa que a doença já está numa fase mais avançada. Então, você pode ter sintomas decorrentes do câncer de próstata, os sintomas de doença avançada local, que são os sintomas miccionais, e os sintomas de doenças à distância, das metástases. A principal metástase do câncer de próstata é metástase para os ossos, do esqueleto axial. Então, começa a ter dor no corpo, certo? Dor na coluna, dor no quadril. Isso pode estar relacionado à presença do câncer nessa parte óssea. Então, por isso o exame é tão importante. Por isso a necessidade, né? da gente fazer essa busca ativa. Certo. Agora, a recomendação médica é de que os homens passem a procurar urologistas e fazer o exame de próstata a partir de 50 anos. 50 anos na população geral. Aqueles que estão no grupo de risco, afrodescendentes e história familiar, principalmente, eles devem começar um pouco mais precoce. 40, 45 anos é o ideal, certo? Entendi. E segundo o oncologista Fernando Maluf, quem faz o exame de câncer de próstata tem 80% ou 90% de chance de cura. Porém, mesmo com esse número positivo, o câncer de próstata é o segundo que mais mata homens, perdendo só para o câncer de pulmão, né? O que pode ser feito para que esse quadro seja revertido? Então, há tempos atrás, em 2011, houve uma polêmica, um estudo bem conhecido do Serviço Militar norte-americano. Eles questionaram o rastreamento do câncer de próstata. Então, colocaram alguns dados, existia muitos viés nesses dados, na maneira como ele foi empregado, e eles soltaram a notícia de que não havia tido redução na taxa de mortalidade com o rastreamento do câncer através do PSA e do toque. Tá? Ou seja, eles quiseram dizer que, independente do rastreamento, o câncer de próstata continuava tendo uma taxa de mortalidade alta. Isso trouxe um questionamento, certo? Porque esse rastreamento estava meio que difundido. Não era só o urologista, mas o cardiologista, o clínico, o médico de família que fazia. Então, houve uma redução disso. De lá para cá, já são 7 anos, existem 2 estudos bem considerados, bem feitos, bem realizados, que mostraram que havia, por conta dessa alteração, houve um aumento do número de doença agressiva, certo? Do câncer de próstata. Porque o câncer de próstata é um câncer que varia. Ele varia em agressividade. O câncer tem diferentes tipos de agressividade. O câncer bem diferenciado é um câncer que se aproxima muito da célula originária, e o câncer indiferenciado, que ele difere consideravelmente da célula onde ele se originou. Isso traz uma agressividade maior. Então, quanto mais indiferenciado, mais agressivo é o tumor. E a agressividade do tumor está associada à metástase precoce, à morte, certo? A evolução dramática do câncer. E isso começou a ter uma diminuição do número desses cânceres agressivos, certo? Pela falta de rastreamento. Ou seja, nós vamos observar daqui a pouco tempo um aumento desses cânceres que não foram agressivos, que não foram diagnosticados por conta precoces disso, na fase avançada. Então, isso teve uma taxa de aumento da mortalidade, eu até anotei isso aqui. Claro. Por conta dessa situação, de 25% a 30% de aumento. O rastreamento do câncer de próstata, ele diminuiu mais ou menos isso, 25% a 30% da mortalidade do câncer. Isso já está comprovado por 2 grandes estudos feitos
sobre o rastreamento. Então, essa situação relacionada com o câncer de próstata, do rastreamento, a falta de diagnóstico, ela vai trazer ainda, a gente vai ter uma repercussão disso, aumentando essas doenças agressivas, um aumento de 3% do câncer com um risco alto ou moderado, e essa diminuição do diagnóstico dos casos mais agressivos. A gente está para chegar no momento onde a gente vai sofrer a consequência dessa parada. Isso já voltou, porque já foi revertido. Isso, essa ideia... esses dois estudos, o PLCO e o ERSPC, eles mostraram que o rastreamento traz esse benefício do diagnóstico precoce, diminuindo a taxa de mortalidade em torno de 25% a 30%. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Novembro Azul. Estamos de volta com Viva Voz e o nosso convidado de hoje é o Luciano Bétega, médico urologista do Instituto Catarinense de Urologia. Luciano, caso o homem seja diagnosticado com câncer de próstata, quais devem ser as medidas tomadas? Então, essa é uma boa pergunta, porque o tratamento ele vai ser necessário avaliando a expectativa de vida da pessoa, certo? Como é o câncer de próstata, na grande maioria, ele tem uma evolução lenta, ele é um dos cânceres que tem taxa de duplicação tumoral mais lenta. Tanto é que existe a possibilidade de você, quando diagnosticar um câncer numa idade mais avançada, de um câncer com uma baixa agressividade, optar por não fazer nada, apenas observação. Chama-se observação sob vigilância, qual a gente fica acompanhando o paciente, dosando o PSA, que é uma boa maneira de identificar a progressão da doença, e se eventualmente ele descompensa, a doença sai do percurso, inicia-se o tratamento definitivo. Mas o principal fator que define é a idade, certo? A idade e a expectativa de vida. Como hoje a gente está tendo um aumento significativo da expectativa de vida, as pessoas estão se cuidando mais, as doenças estão sendo mais bem tratadas, a expectativa aumenta gradativamente, cada ano aumenta mais, né? Já está lá por 74, 75 anos de idade. Quando você faz um diagnóstico, por exemplo, um paciente com 70 anos de idade, estatisticamente a expectativa de vida dele são mais 4 anos, salvo aquele que se cuida, que não tem problema de saúde, com uma expectativa maior, a gente pode oferecer um tratamento. Mas tudo depende da idade, certo? Por quê? Porque a forma de tratamento para um câncer de próstata, objetivando a cura, ele é um pouco agressivo, tanto a cirurgia quanto a radioterapia. Ela traz alguns efeitos adversos. Então, e, por outro lado, como a maioria do câncer de próstata, ele tem uma evolução lenta, ou seja, o paciente chega a morrer por outra causa com o câncer e não do câncer, certo? Então, é importante ter essa noção, que o câncer de próstata, ele não é uma doença extremamente agressiva, como, por exemplo, um câncer de pulmão, um câncer de estômago, que na maioria das vezes você faz diagnóstico, já tem que operar, tem que fazer um tratamento mais agressivo, senão em questão de meses, um ano, ele chega a falecer. No câncer de próstata não acontece. Uma evolução natural de um câncer pouco agressivo, 10, 15 anos, até ocasionar a morte por câncer. Então, isso muitas vezes ultrapassa a expectativa de vida da pessoa, certo? Ok. Então, Luciano, agora, o que há de novo, né, nos tratamentos disponíveis para o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, o tratamento continua o mesmo. O que melhorou foram as técnicas, certo? Existem duas formas de tratar, duas com uma variação para a terceira, de tratar um câncer de próstata objetivando a cura. Primeiro é a cirurgia. A cirurgia é o padrão ouro do tratamento do câncer de próstata. E a cirurgia, a prostatectomia radical, ela avançou muito de 15 anos para cá. Primeiro, por conta da técnica cirúrgica mesmo, do maior conhecimento anatômico
da inter-relação da próstata com os órgãos adjacentes. Então, essa noção da prostatectomia anatômica trouxe um conhecimento maior ao urologista e diminuiu consideravelmente os efeitos adversos. Depois veio o advento da cirurgia laparoscópica, certo? E agora, não aqui ainda na região, mas já no Brasil existe a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela tem um resultado melhor, certo? Por conta da destreza, da amplitude de movimentos que o material utilizado com o robô tem, que a mão humana não consegue. Então, a gente consegue ter uma dissecção, uma ressecção prostática com maior delicadeza e amplitude de movimentos. Isso traz uma menor taxa de incidência de efeitos adversos, tradicionalmente incontinência urinária e impotência, certo? Então, a cirurgia ainda é o padrão ouro nessa situação. Outra forma de tratamento que objetiva a cura é a radioterapia. E a radioterapia também sofreu melhorias absurdas com a tecnologia, com o emprego da tomografia para você identificar a área do feixe da radioterapia. Você consegue diminuir os efeitos que a radiação tem nos órgãos que ficam ao redor da próstata, tradicionalmente a bexiga e o reto. Existia muita cistite actínica, muita proctite actínica, que muitas vezes trazia uma incapacidade de viver normalmente, certo? A pessoa sofria, não conseguia viver por conta dos efeitos adversos. Melhorava do câncer, tinha uma qualidade de vida péssima devido aos efeitos da radioterapia. Então, isso diminuiu bastante com a radioterapia conformada, tridimensional. Isso trouxe uma melhora nisso. Junto com a radioterapia, evoluiu também a braquiterapia, que é um implante de umas sementes radioativas no órgão a ser irradiado, por exemplo, na próstata. Então, há um implante de várias sementes radioterapias, de radioterapia, e ela diminui a necessidade de uma radioterapia externa muito intensa. Então, você faz um sanduíche. Você faz a radioterapia externa e a radioterapia interna com a braquiterapia. E você consegue minimizar os efeitos adversos e otimizar o resultado de cura da radioterapia. Tá? Doutor Luciano, a campanha Novembro Azul já acontece há anos. E para você, foi possível perceber alguma mudança positiva no comportamento dos homens em relação à saúde deles? Ah, sim, consideravelmente. Em novembro, o aumento muito grande do número de consultas para avaliação da próstata. Aumenta em torno, estatisticamente, assim, quase 50% do volume de procura por esse motivo, salvo as outras procuras que existem normalmente no consultório urológico. Então, isso, por si, já traz um benefício muito grande. Isso está criando uma tradição também de ser, nessa fase do ano, a avaliação da próstata. Então, a pessoa, o homem já está ciente que em novembro ele vai fazer o check-up, que ele vai procurar o consultório urológico. Isso traz a possibilidade da gente avaliar não só a próstata, mas como é que está a saúde do homem no geral. Certo. E a campanha tem um papel fundamental nisso. E de que forma o Instituto Catarinense de Urologia, sede aqui em Itajaí, né, doutor Luciano, de que forma o Instituto participa dessa campanha? A gente participa ativamente nisso. O Instituto ele tem, caracteristicamente, uma associação muito grande com a Sociedade Brasileira de Urologia. Né? Os nossos sócios eles são muito ativos nisso, nessa parte da sociedade em si. E a sociedade, ela nesse mês de novembro, ela emprega várias campanhas em relação a isso. E os médicos do Instituto, nós vamos preenchendo essas lacunas, vamos dividindo o pessoal para ter palestras, para levar esse conhecimento ao público, né? Como essa iniciativa da Rádio Univale, que é muito bem-vinda. E como que a procura do Instituto aumenta no mês de novembro? Olha, para rastreamento do câncer de próstata, em torno de 50% o número de consultas. Bem significativo. Né? Bem significativo. Agora, a parte psicológica do homem, eu acho que fica muito abalada em todo o processo, né? Desde, vou ter que procurar um médico porque eu preciso fazer o meu exame de próstata.
Eu não sei até que ponto os médicos, as clínicas, têm uma estrutura pensando nisso também, né? Desse apoio mais psicológico para os pacientes. Você fala depois do diagnóstico do câncer ou antes da consulta? Eu acho que do tempo todo. Bem, claro que esse conhecimento, essa difusão do câncer de próstata, ela trouxe uma mentalidade, uma diferença da mentalidade no homem. Eu estava até comentando antes que aquele temor de perder a masculinidade pelo exame de próstata, isso já está caindo por terra. Diminuiu consideravelmente. Tanto que eu não me lembro de algum paciente que eu tenha que eu fui examinar a próstata e houve uma negativa por conta do receio disso. Não me lembro disso. Vocês estão todos mais conscientes também, todo né? Mundo mais consciente disso. Sabe que é apenas um exame físico, como o autoexame da mama, como o exame anual que o ginecologista faz na mama à procura de nódulos, a gente faz na próstata procurando nódulo. E ela é muito fácil de ser examinada. O exame dura 5 segundos, 10 segundos, totalmente indolor. Então, é puro desconhecimento. Como essa campanha visa esse esclarecimento, o resultado é muito grande. Muito bacana. A gente quer agradecer bastante a sua participação. Nós conversamos com o médico urologista Luciano Bétega. Ele participa aqui do Instituto Catarinense de Urologia, aqui em Itajaí. Também foi professor aqui no curso de medicina aqui da Univale. Obrigada pela participação. Obrigado a vocês. E o programa de hoje vai ficando por aqui. E lembrando que você pode participar do nosso programa pelas redes sociais, no Twitter, Instagram, @VivaVozUnivale, e no Facebook, só procurar por Viva Voz Univale. Tchau!